Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aulinha hoje? Hoje nós vamos fazer uma pinturinha country, só que nós vamos deixar cada vez um pouquinho mais aprimorado, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma pinturinha country de um menininho. Olha, já passei o risco pro tecido. Esse risco, ele tem alguns detalhes que é uma roupinha que ele tem, tá vendo? Que tem um barradinho aqui como se fosse um coletinho de lã. Esses pequenos detalhes e essas costurinhas do tecidinho da calça, a gente não risca. Isso nós vamos fazer como acabamento. No final é que nós vamos fazer esses detalhes, tá? Então, nós vamos riscar só o desenho principal, sem esses detalhes. Na primeira aula, nós fizemos essas corujinhas, né? Que vocês se lembram. Olha, já tá bonitinho, com acabamento, barradinho. Esse paninho já vai de presente para quem for sorteado no nosso sorteio aí. A segunda aula, nós fizemos a corujinha, né? Esse eu ainda não pus o barrado, não deu tempo, mas também vou pôr o barrado. Ele vai prontinho, tá? Para quem for o ganhador do sorteio. Que eu acho que vocês se lembram, né? Quando completar 1000 inscrições, apenas as amigas inscritas vão estar concorrendo para esse sorteio e vai ganhar os paninhos que nós fizemos aqui na aula. Então, nós vamos fazer esse hoje. Como a gente vai deixar um pouquinho mais difícil, os outros nós fizemos só o desenho principal, sem fundo. Nesse aqui nós já vamos fazer fundo. Nós vamos fazer uma base, no caso ele tá aqui no chão, com o carrinho que ele tá brincando. Nós vamos fazer o chão, vamos fazer um céuzinho bem suave e umas nuvenzinhas. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Nós vamos pegar um papel. Aqui eu tô usando um pedaço de folha de sulfite, tá? Vamos dar uma dobradinha nela. Com uma tesoura, você vai cortar assim, meio que aleatório, tá? Meio arredondado. Pronto. Vamos dizer que isso aqui seja uma nuvenzinha. Não jogue fora esse. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tinta branca e uma cor cinza, pode ser o cinza lunar, ó, o branco e o cinza lunar. Daí, com o pincel pituá é esse pincelzinho redondo gordinho aqui, tá, gente? Eu vou usar o do Cássia 301-006. Nós vamos pegar essa parte da nuvenzinha, vou colocar aqui mais ou menos um pouquinho acima da cabecinha dele. E com o cinza lunar, ó, bem pouquinho, coloca na tampinha, aperta e gira. Tira o excesso no paninho de limpeza. Aí eu venho aqui com essa parte e vou circulando aqui, ó, pro lado de fora, tá vendo? Só segurando. Ó, ele não precisa ficar exatamente certinho. Aí eu vou passar ele pra cá, do outro lado, e vou fazer a mesma coisa. Pronto, ó, já fizemos. Agora, com esta parte, que foi onde a gente tirou aqui, nós vamos encaixar ela lá onde nós fizemos com o cinza. Dá uma limpadinha no pincel, ó.
porque ele tá bem sequinho, ó, então não vai ficar, não vai estragar nada. Colocamos o branco, tiro o excesso. Vou lá no meio, onde eu quero que ele apareça mais. E vou fazer a mesma coisa, ó. Só que daqui para dentro, ó. Aqui eu posso até exagerar um pouquinho mais na tinta, porque é para ele ficar meio branco mesmo. Gente, eu tô fazendo com um pouquinho de pressa, porque vocês sabem que nossos vídeos acabam sempre ficando longos, sem querer, né? Mas em casa aí vocês façam com calma, dá uma caprichada, tá? Pronto, ó. Ele vai ficar assim. A outra eu vou fazer a mesma coisa, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem deixar até mais branquinho aqui, que fica legal também, porque vai ser uma nuvenzinha. E como ela é uma nuvenzinha country, que nós estamos fazendo aqui uma pinturinha country, assim, aparecendo bem, olha, já tá ótimo, porque fica tudo a ver com o estilo da pintura que a gente tá fazendo. Ótimo. Então, a nuvenzinha tá pronta. Aí, nós vamos partir para a base, que no caso seria a terra, tá? Deixa eu tampar a tinta, porque eu não gosto de deixar a tinta aberta, que ela vai ressecando, né? E acaba estragando a nossa tintinha aqui. Eu vou usar 2 tons para fazer a base aqui do chão, porque depois eu vou querer fazer uns matinhos, né? Então, eu vou usar 2 tons. Eu vou pegar o sépia e o... Não quero verde pinheiro. Eu quero um verde oliva. Pronto, quero verde oliva. Sépia e verde oliva. Você precisa de um pincel maior, tá? Pra fazer essa base. Eu vou usar aqui, no caso... Deixa eu ver se eu uso esse, Acho que eu vou usar esse, ó. Eu vou usar o Cássia 715, número 16, do cabo amarelo. Primeira coisa, antes de usar o pincel, hidrata o pincel. Tira o excesso da água. Aí eu venho no sépia. Ó, pegando a tinta sempre de um lado só do pincel. Como que eu sei que eu peguei e a tinta não foi para o outro lado? Eu pego o meu paninho de limpeza, ó, encosto, não limpo assim, encosto e tiro, ó. Esse lado deve estar limpo e esse lado com a tinta. Por quê? Porque se eu usar o pincel molhado dos 2 lados, ele não vai fazer um risco certinho, ele não vai deixar da forma que eu quero, ele vai borrar. Então, ó, como base, o pezinho dele. O pezinho deve estar no chão. O chão é sempre reto, tá, gente? Então, eu vou vir aqui onde está o pezinho dele, vou puxar um risco reto para lá. Venho aqui, puxo um risco reto para cá. Este é o chão. Aí, eu vou ter a sombra, que é embaixo da rodinha, embaixo da outra rodinha e embaixo do pé. Vocês estão vendo que eu passo o pincel assim, ó, e ele fica certinho, retinho, porque a tinta tá de um lado só. Então, agora eu venho, ó, onde está o pezinho, ele vai ficar bem escuro. Onde tá a rodinha, ele vai ficar bem escuro. Um momento, por favor. Pronto. Uma ligação, isso não é hora, né? Ó, então a rodinha que tá fazendo sombra tá bem escuro. Aqui era a base do nosso chão. Como ele é um desenho country, eu não vou fazer um chão muito alongado, tá?
É um chão somente de base. Depois que eu fiz essa sombra bem escura, próximo aonde tem o pé e a roda, eu simplesmente vou limpar o pincel no pano, olha. Eu vou esfregando pra lá e pra cá, limpando o meu pincel no pano, pra ele ficar assim, clareando, ó. Ele vai clareando aqui pra baixo. Pronto. E sempre nesta direção, ó. Vai e volta. Porque o chão é reto, eu não posso fazer assim. Eu tenho que fazer assim. Aí eu vou pegar um pouquinho do verde, tiro o excesso lá, deixo bem pouquinho, ó. E vou dar uma misturadinha com o verde oliva, aqui assim, ó. Vou dar uma misturadinha só, tá? Pra ele não ficar só aquela cor. Pronto, a nossa base tá começada. Agora, nós vamos começar o desenho, o trabalho do desenho. Bem, é um menininho com um carrinho de madeira. A gente começa sempre do fundo para a frente, de cima para baixo e do mais claro para o mais escuro. Como nós fizemos aqui mais ou menos umas nuvenzinhas, depois nós vamos dar só umas manchadinhas de azul assim para fazer um céuzinho, mas isso pode ficar para depois. Vamos começar o desenho. Então eu vou começar, é um menino, né? Um menino, um bonequinho. Então eu vou começar pela pele, que no caso é uma das cores mais claras e é a base de fundo. Então eu vou fazer o rostinho, a mãozinha, a outra mãozinha. Aqui, ó, tá tudo coberto, é a calça, é o sapatinho. Então, é só a carinha, um pedacinho do pescoço e as duas mãozinhas com o fundo cor de pele. Pra pintar, a gente já sabe como é que é, né? Nós vamos dar o fundo para depois dar a sombra, a luz e alguns detalhes de pele, no caso, a bochechinha. Então, vamos começar aqui pelo fundo. Que já é bem fácil, a gente lembra bem. Então, eu vou dar uma paradinha, vou dar o fundo aqui, vou escolher as cores que eu quero para a roupinha, no caso ele tá com uma calça jeans, então eu vou escolher as cores para calça jeans, para o colete e para a camisa. E a gente volta já. Um beijo!